Então a gente acaba tendo essa distração e todo culto, amados, é um momento importante para as nossas vidas. Algumas pessoas, elas enfatizam bastante o louvor. Geralmente que elas são envolvidas com o louvor. Algumas pessoas enfatizam bastante a pregação. Geralmente porque pregam. Algumas pessoas enfatizam muito o ensino da palavra, porque elas lecionam. Algumas pessoas enfatizam muito a intercessão, porque a rotina dessas pessoas são realmente intercessores. Todos temos que interceder, mas sabemos que tem algumas pessoas que eles são os intercessores. Deus chama e capacita para essas finalidades. Mas a igreja é formada por vários membros. E da mesma forma, o culto, a liturgia do culto, desde o seu início, a recepção, tudo que a gente tem que fazer, a primeira oração, a primeira leitura da palavra, a primeira ministração, aí os louvores, adoração, celebração, júbilo, guerra, de comunhão, a palavra, tudo, o testemunho, tudo tem que acontecer no culto. Deus é glorificado, nós somos fortalecidos, as pessoas são abençoadas, alcançadas. Que a igreja permanece firme no Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eu peço que você abra a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 4. Porque Deus colocou no meu coração para nós falarmos sobre a tentação de Jesus. E nós vamos ver muitos detalhes. E às vezes a gente lê, até entende o que aconteceu. Mas a gente acaba não se atendo a alguns detalhes. E coisas muito importantes para a aplicação pessoal. Porque Jesus, ele já fazia isso, ele pregava, ensinava, falava ali para as pessoas, ele trazia, conhecido como as parábolas, né? Então ele faz uma aplicação, que é conhecido como uma analogia. Então as coisas do dia a dia das pessoas, sejam simples ou menos simples, mas as pessoas que estão em seu dia a dia, o Senhor trazia questões espirituais, questões do reino do Senhor, questões eternas, para simplificar e trazer o entendimento, a compreensão das pessoas que estavam ali de uma forma mais cotidiana, ilustrando e apontando e trazendo como exemplo situações do dia a dia. Então isso facilitava para as pessoas compreenderem o que Jesus estava querendo dizer ali. Jesus veio pregar o reino dos céus, veio pregar a libertação, veio pregar a sua morte, a sua ressurreição, veio pregar a sua volta, veio pregar o resgate do seu povo. E as pessoas não iam compreender muito bem se o Senhor não trouxesse as parábolas, as coisas do dia a dia. E Jesus falava, é semelhante ao reino dos céus. E aí as pessoas começavam a entender. Amém? Mateus 4, nós vamos ler daqui a pouco. Porque uma forma de a gente introduzir esse texto, essa passagem da palavra do Senhor em Mateus 4, aí eu anotei algumas informações sobre tentação e sobre provação, porque Deus, ele prova e não tenta. O diabo tenta, mas não prova. E às vezes a pessoa fala que está numa prova, está tendo uma provação, ela está sendo tentada e não sabe. E às vezes é uma tentação, ela acha que ela está sendo provada. Eu vou daqui a pouco ler alguns versículos, coisa rápida. Mas para a gente compreender que existe a provação, a finalidade de Deus, então, não o adversário, de Deus permitir ou colocar provações, o nós, a prova, é para que venham ser aprovados. Essa é a vontade de Deus. Para que sejamos pessoas aprovadas, habilitadas, capacitadas, dependentes do Senhor, precisamos ter provações em nossas vidas. A gente precisa ter provas.
para que nós venhamos na prática exercer a nossa fé. No momento da prova, a gente aplica a fé, porque a Bíblia diz que fé sem obras ela é morta. E às vezes nós temos fé, eu tenho fé, eu creio em Deus, eu sei em Deus, eu creio em Deus. Quando vem a prova, é momento de mostrarmos primeiro para nós mesmos que nós cremos, através de exercermos a nossa fé. Mediante a aprovação, não recuamos, não desistimos, não murmuramos, não questionamos a Deus. Aprendemos a depender mais de Deus com aprovação. No momento da prova, a gente reconhece que a gente não é nada se não for Deus. Tem gente que fala, não, eu vou na academia, por isso que eu estou forte. Deus não livra não na condução para ver. Vai para a academia, malha lá 500 quilos em cada braço, vem no carro, pronto, bate o carro, morreu. O que adiantou? A aprovação vem para que a pessoa ela perceba que Deus é Senhor, que é pela misericórdia de Deus que estamos vivos. É pela misericórdia, pelo amor, pela graça do Senhor que nós temos então a oportunidade de nos chegarmos a Deus. A aprovação traz isso. E a aprovação ela não é atraente como a tentação. Cada uma tem uma finalidade. A aprovação nós não estamos desejando. A nossa carne não deseja a aprovação, a dificuldade, aquela luta que vamos passar, estamos passando, ou já passamos, ou vamos passar daqui a pouco. É uma aprovação, mas aquilo é uma oportunidade de crescermos e dependermos de Deus, de buscarmos ao Senhor e lembrarmos do Senhor na aprovação, mas com o intuito de sermos aprovados, de sermos empurrados para mais adiante, para mais alto, para crescermos, para nos aproximarmos do Senhor. A aprovação é para isso, e Deus assim prova. E o diabo ele trabalha com a tentação, porque a tentação ela é atraente. O ser humano, por natureza carnal, ele tende à tentação, ela é atraente. A aprovação não é atraente. Não quero ser aprovado, não quero ter aquela prova, não quero, mas ela vem, porque é para o meu bem. Mas a carne deseja a tentação, e o inimigo coloca a tentação no nosso caminho para que a gente tropece, para que a gente se enfraqueça, para que a gente caia em depressão até mesmo, para que a pessoa se sinta envergonhada até de Deus. A pessoa no momento da tentação, dependendo da sua reação, daquilo que o inimigo está colocando para ela, sendo tentada, essa pessoa pode realmente recuar ao ponto de não conseguir mais buscar a Deus. Se sente indigna, porque com a tentação e mediante o que a pessoa vai vivendo nessa tentação, ela chega a esse ponto. E o próprio inimigo acusa. Ele dá a tentação, faz de tudo para a pessoa cair. E depois que a pessoa cai na tentação, ele acusa. Então tem essa diferença, a aprovação e a tentação. Nós vemos Tiago 1,3: sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Então, um dos resultados da aprovação, que é provado, a nossa fé, por exemplo, vai produzir a paciência. Se temos fé, nós esperamos. Se esperamos, temos paciência. Temos que ter. É difícil. Mas então isso acontece em nossas vidas, no momento da aprovação. A aprovação vem, às vezes é rápido. Mas às vezes a aprovação vem e parece que não tem fim, não é? Às vezes a aprovação está acontecendo e parece que ela não vai acabar. Mas Deus vai voltar e a gente está na aprovação. A gente vê pessoas passando por provações e passou. E a gente ainda fica ali naquela provação. Mas tenha certeza, quanto mais forte é algo em nossas vidas, mais forte também nós possamos ser na presença de Deus. Mais dependentes do Senhor seremos, mais conscientes de que Deus é quem nos sustenta. Porque pessoas têm dificuldade de atribuir a Deus ou entregar a glória ao Senhor quando coisas aparentemente pequenas acontecem.
mas também as coisas pequenas que Deus está ali. E às vezes são provações até pequenas, mas o Senhor está provando e a pessoa está sendo aprovada. Amém? Tiago 1,13: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então não é Deus que tenta, Deus prova. O adversário é o tentador. E não aqui, agora, uma parte do conhecido como o Pai Nosso. É uma oração modelo, uma oração de exemplo para os discípulos, apóstolos, para nós. Como que eu vou orar então? Ora sim, agradecendo a Deus, glorificando ao Senhor, reconhecendo que Ele é Senhor, atribuindo a glória a Ele, pedindo perdão ao Senhor, entendendo que você se compromete a perdoar outras pessoas, porque assim Deus vai te perdoar. É um modelo de oração para todos nós. E aqui numa parte dessa oração do Senhor diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Não nos deixe cair em tentação. O adversário vai tentando, e nós temos que confiar em Deus. Todos abrirem Mateus 4. Glórias ao Senhor. Diz a palavra de Deus: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí novamente o adversário transportou o Senhor a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Glórias ao Senhor. Quer ser servido, irmão? Tem um processo. Quer que o Senhor traz, quer que o Senhor mande os anjos trazer algo para você? Fica firme. Não foge. Não tenha medo do inimigo. E nós vamos passo a passo nesse texto, porque tem muito para nós aprendermos aqui. A palavra diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. O inimigo às vezes nos acusa porque estamos no deserto. Às vezes o próprio crente, que é muito santo, acha muito santo, acha que é mais perto de Deus do que nós. Ele começa a acusar o irmão, ao invés de ajudar, aconselhar, orientar, acompanhar, orar por ele. Começa a acusar, deve estar em pecado, deve estar em falta com Deus, que está nesse deserto, esse tanto tempo. Mas diz a palavra que o próprio Espírito Santo do Senhor conduziu Jesus para o deserto. Não podemos ficar enfraquecidos por palavras do inimigo, das pessoas, se estamos no deserto. Tenha finalidade. E quando Jesus, diz a Bíblia, ele foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto, o objetivo do Senhor era que ele fosse tentado pelo diabo. Ainda tem isso. Jesus, ao ser conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, a finalidade era ser tentado pelo diabo. E assim aconteceu, lemos aqui.
Já não bastava estar no deserto. O que tem no deserto? Só o deserto, não tem mais nada. O que tem de vida no deserto, de bonito no deserto, que alegra os olhos do deserto? O que tem de bom no deserto? Quem que quer estar no deserto? Mas diz a palavra que o Espírito Santo levou Jesus até o deserto e com a finalidade de ser tentado pelo diabo. Esse foi o objetivo. Mas lá estava o Senhor em jejum. Lá estava o Senhor se preparando humanamente para o início do seu ministério. E às vezes nós queremos, o Senhor tem nos chamado, estamos iniciando, estamos atendendo ao chamado, estamos aprendendo que Deus quer algo das nossas vidas, estamos recebendo da palavra, sabemos que tem os dons, tem os talentos, tem os ministérios, tem a obra do Senhor, tem as responsabilidades como igreja do Senhor, e começamos a ser despertados para isso e desejamos. Mas irmãos, existem as lutas. E isso nós vemos como exemplo de Jesus. Logo no início do ministério dele, ele passou por essas tentações. Que o próprio diabo estava lá. Não mandou a qualquer um. Não usou alguma coisa. O próprio adversário estava naquele lugar para tentar o Senhor. E diz a Bíblia, lemos aqui, que então tendo jejuado Jesus 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mas eu penso, será que antes de findar, antes de encerrar os 40 dias, Jesus não estava com fome? Um corpo humano no deserto. E não fala que ele se alimentou um pouco antes de ir para o deserto. Talvez Jesus já estivesse com fome antes de ir para o deserto para ficar 40 dias jejuando. Tem detalhes que a palavra não traz, mas a gente pode pensar sobre isso. Não é pecado. Porque diz que Jesus teve fome. Mas a Bíblia tem muitos momentos que traz ali uma palavra e é mais do que aquilo ainda, porque é a forma da tradução, a forma da compreensão. Quando vem para o português, tem uma palavra para nós. E dependendo da versão, muda mesmo o entendimento. Depois a gente vai ver algo nesse sentido. E a gente, depois de 40 dias, 40 noites, então Jesus teve fome. Eu acredito que este teve fome é aquele momento. Agora Jesus precisa comer alguma coisa, senão ele não vai aguentar mais. Eu acho que é isso. Pode ser isso. Porque Jesus estava ali como ser humano. Estava em carne como nós. E não sabemos a situação exata do Senhor. Mas aí quando diz aí teve fome. Então o limite foi os 40 dias. Já estava com fome, já estava no início, no deserto, sozinho, com fome, cansado. E aí no final, precisava se alimentar. E aí o que acontece? Neste momento, diz Mateus, veio o diabo e se apresentou. Veio o diabo e se apresentou. Aí eu penso, qual o grau da fome de Jesus naquele momento? E o diabo faz duas coisas de imediato. Se tu és o Filho de Deus, um desafio para o Senhor. Ué, você não é Filho de Deus? Você não é crente? Então faz. É uma forma do inimigo querer induzir, conduzir para o erro. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus estava com fome. Veja que o inimigo ele vem tentar nossas vidas naquilo que nós mais estamos precisando. A nossa maior fraqueza naquele momento, e humanamente a fraqueza de Jesus naquele momento era a fome. A fraqueza física que o organismo precisa comer, isso dá
Fica um dia sem comer, irmãos. Fica 2 dias sem comer. Fica 3 dias. Eu não aguento um dia inteiro. Aí depois de 40 dias, no deserto, sozinho, Jesus teve fome. Por isso que eu fico pensando, esse texto quer dizer muito mais que isso. Era um limite do ser humano de 40 dias já, sem comer. Tem que comer alguma coisa. Aí o diabo vai em cima da necessidade. E em cima daquilo que ele sabe que Jesus pode fazer. Você não é o Filho de Deus? Você está com fome? Então transforma essas pedras em pães. E na medida que o inimigo usa a palavra, Jesus também usa a palavra. Na verdade, o inimigo estava confrontando com a palavra a própria palavra. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra, ele veio habitar entre nós. O verbo se fez carne, diz a palavra do Senhor. Ele é a palavra. Estava confrontando com a palavra a própria palavra e o Criador da palavra. Mas mesmo assim, ele é astucioso, ele é ousado, e o diabo se apresenta na necessidade de Jesus. E quando Jesus não se cala, quando Jesus não foge, quando Jesus responde à altura, quando Jesus anuncia a palavra para ele, o inimigo ainda insiste. E lemos aqui, ele vai novamente desafiar Jesus e leva para um lugar alto e fala assim: tu és o Filho de Deus, lança aqui abaixo, ordena os teus anjos, como está escrito, para que então não permita, pegue nas tuas mãos, que deixe não pensar em pedra alguma lá embaixo, ele vai te guardar. Se você é o Filho de Deus, faça isso. Jesus novamente usa da palavra e o vence. Às vezes uma coisa vem, a tentação vem, a situação vem, e a gente fica perdido e não sabe usar a ferramenta. O inimigo estava usando contra Jesus o que ele tinha naquele momento, as argumentações que ele tinha naquele momento, o cenário que ele tinha naquele momento, a oportunidade melhor que ele tinha naquele momento, e assim ele faz contra nossas vidas. Nos leva para um lugar, nos leva para o outro, mostra alguma coisa para nós, desafia-nos. E nós temos que crer que Deus é conosco, assim como Jesus sabia que Deus era com ele, e ele não ia parar ali, Jesus não ia recuar, Jesus não ia se esquecer da palavra, o inimigo usando a palavra novamente, Jesus respondendo com a palavra: não me dará, Senhor teu Deus, no segundo momento da tentação. E não só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Na primeira vez. Jesus enfatizando: você conhece a palavra, eu também conheço. Você insiste em tentar, né? Você insiste contra mim para me derrubar, para me tirar do propósito do meu Deus, para me tirar do caminho do ministério. Você está tentando fazer isso, mas eu não vou permitir. Eu vou permanecer firme. Jesus estava mostrando isso. E nós temos que fazer isso. Nós temos que nos manter firmes no caminho. Nós temos que lembrar da palavra. Nós temos que ter sabedoria à luz da palavra. Precisamos ter Jesus como exemplo sobre as nossas vidas. E saber que o mesmo Jesus que venceu o adversário, ele está em nossas vidas para nos dar condições para vencermos o inimigo. Deus não nos tenta, mas Deus nos sustenta na tentação. Deus permite algo acontecer, mas Ele não nos abandona. O Senhor está ali para trazer uma palavra, para dar uma direção, para nos auxiliar em nossa necessidade. E temos que saber que o Espírito Santo do Senhor está todo dia conosco. Ele ensina a palavra. Será que o Senhor está aqui? Porque está terrível. O Senhor está com os ouvidos inclinados, irmão. Pode clamar. Pode clamar. Pode saber que o Senhor está com os seus olhos voltados para a sua aflição, para o momento da tentação,
para o momento que o inimigo encontrou a fraqueza, a necessidade, e ele vai com ousadia. Ele teve essa ousadia com o próprio Cristo, com o próprio Deus, a pessoa do Filho, como Salvador da humanidade. O diabo esteve na glória, mas insistiu contra Jesus, tentou tirar Jesus, tentou fazer Jesus sair de uma direção que ele iniciou. Mas quando o Senhor começa algo, ele não para. E o Senhor começou algo na sua vida, ele não vai parar. E é Deus da palavra para realizar a obra, para continuar a obra excelente que ele iniciou nas nossas vidas. Algo do Senhor começou na sua casa através da sua vida. Então o Senhor vai continuar esta obra. Algo do Senhor começou no teu coração há poucos dias. Deus vai continuar esta obra. Que a vida sempre nos ensina que Deus não nos abandona, que Deus sempre está ali perto. Algumas pessoas acham que Deus vira as costas. Não, Deus não vira as costas. Mas que a gente tem que entender que Ele é Deus. Quando minha mãe faleceu do parto, em 93, as pessoas ficaram abismadas, porque depois de poucos dias, nós já estávamos lá na igreja cultuando a Deus. E aí o pastor nos usou como exemplo. Irmãos, com qualquer coisinha as pessoas deixam de ir para o mundo. A família da irmã Mariana aqui, está aqui cultuando a Deus. A mãe acabou de falecer esses dias. Porque Deus é Deus, irmão. Deus é soberano. Se Deus permite viver, é Deus. Se Deus sabe que é necessário recolher, Deus recolhe. As coisas acontecem. E a gente crê nesse Deus que faz conforme a vontade dEle. Se Deus for fazer conforme a nossa vontade, Ele deixa de ser Deus. Se a gente exigir algo e falar, Deus tem que fazer isso, senão eu não vou servir. Deus tem que fazer assim, senão eu não vou mais para a igreja, não vou mais. Não podemos fazer isso. Porque Ele é o nosso Deus, irmãos. Ele é Senhor das nossas vidas. E quando a gente vê a palavra nos dizendo sobre o vaso, o Senhor é o oleiro. Ele está ali, Ele faz como Ele quer. Às vezes tem que quebrar, tem que morrer, tem que fazer o vaso ser diferente. E a gente está todo dolorido por causa disso. Está passando a prova, é por causa disso. Deus permite as situações, é por causa disso. Porque Ele é Senhor, Ele cuida, e Ele faz de tudo para que a gente cresça, para que a gente seja pronto para a volta do Senhor, para que a gente faça a obra dEle, para que através de nós outras pessoas sejam abençoadas. E o Senhor sabia que através dele muitas pessoas seriam alcançadas, então Ele não podia parar. Mas o diabo estava ali, a pedra no sapato de Jesus. O diabo estava ali para fazer de tudo para tirar o Senhor do propósito. Mesmo ele sabendo, é o Filho de Deus. E o Deus, a pessoa do Filho. E ele estava ali para fazer de tudo. A parte do inimigo é essa, irmãos. Ele não se cansa. Ele insiste. Ele tenta de um jeito, não deu certo. Ele tenta de outro. Tentou Jesus com as pedras, que estava com fome, não deu certo. Levou até lá em cima, pináculo, parte alta, para dizer: então olha, ordena aos teus anjos que te guarde, então lance. Não vou fazer isso. O querer do inimigo é nos induzir. O querer de Deus é nos sustentar. E nós temos que então dar ouvidos para Deus. E não termos medo do inimigo. E a Bíblia diz: para nos submetermos ao nosso Deus. E para nós resistirmos ao diabo. Que ele vai sair. Ele vai deixar. Por quanto tempo não sabemos.
Mas ele assim faz, como aconteceu aqui nessa passagem nossa. Na terceira vez, diz aqui a Bíblia, que então ele foi para um lugar muito alto. O diabo transportou Jesus até aquele lugar e mostrou ali para ele os reinos do mundo e a glória deles. Aí disse: olha, Jesus, é o seguinte, tudo isso eu vou te dar se você prostrado me adorar. Ai, meu Deus, que astúcia! Porque aí eu fui analisando aqui, e o diabo é assim, irmãos. Ele insiste naquilo que, por mais que ele saiba que ele não vai vencer, ele ainda tenta fazer. E o pior é que às vezes dá certo. Às vezes nós damos atenção. Às vezes nós estamos fracos. Às vezes nós estamos sem pensar em Deus, com dificuldade de lembrar da palavra. E Jesus vencia pela palavra. E aí, quando ele apresenta este lugar mais alto ainda que o pináculo para o Senhor, e mostra os reis, mostra a glória deles, e faz aqui um desafio para o Senhor. Agora ele deixa de lado: se tu és o filho de Deus, faça isso. Agora ele deixa essas coisas. Agora o diabo, a terceira vez, ele vai tentar Jesus. Manda uma cartada dele contra Jesus no deserto. Agora ele esquece disso, esquece até da palavra, ele não menciona mais a palavra. A estratégia é outra, e é assim que ele faz. As estratégias vão sendo trabalhadas. Por isso nós temos que estar prontos. Temos que estar firmes no nosso propósito, no nosso chamado, na nossa estrada. O caminho é esse. O diabo vai ali, o diabo vai ali, o diabo vai ali, mas o caminho é esse. Eu tenho que continuar. Eu preciso permanecer, porque é assim que Deus me dará a vitória. E aqui eu penso nessas palavras dele, porque agora ele veio apresentando algo diferente para o Senhor Jesus. A estratégia muda. Só que quando ele leva Jesus até um lugar, um monte muito alto, diz aqui esse versículo, Jesus veio do mais alto dos céus. Aqui não era nada do Senhor comparado, já que estava na glória. Ele deixou a sua glória para vir habitar aqui e nos salvar. E quando o adversário mostra os reinos do Senhor, os reinos e a sua glória, parece que ele se esquece que ele estava dentro do rei dos reis, e diante daquele que é glorioso, que tem toda a glória, ele está prometendo para o Senhor, está lançando uma proposta indecente para o Senhor, parece que ignorando tudo que Jesus já é, já tem, já possui, tudo já é dele, foi feito por ele. Mas o inimigo estava ali lançando de forma astuciosa contra o Senhor, contra o próprio Criador de tudo. Olha, é só prostrado me adorar, tudo isso eu vou te dar, tudo já é dele. Mas veja que o inimigo, por mais que ele sabe que é um absurdo, mas ele vai em cima, irmãos. Ah, não, seria impossível fazer isso. Mas ele vai tentar, se for a outra opção dele, ele vai tentar. E nós temos que estar firmes. Temos que estar ali no Senhor, firmes, amados. Ele lança diante do Senhor. E nessa terceira vez, o Senhor encerra o assunto. Nesse momento, o Senhor fala para ele: ó, vai, Satanás, e lança novamente a palavra. Isso me chama a atenção, porque nas duas primeiras vezes o diabo lança a palavra e Jesus rebate com a palavra. Na terceira vez o diabo se cansa e deixa a palavra de lado, mas Jesus continua com a palavra. Jesus não se esquece da palavra. Jesus nos ensina que tem que continuar com a mesma arma. É a palavra, é a espada, é a palavra do Senhor, é a arma, é a que traz autoridade. A palavra acrescenta fé em nossas vidas, é a palavra. Então a palavra do Senhor tem que continuar em nossas vidas, e Jesus mostrou isso, usando a palavra até o último momento, usando a palavra para vencer o diabo. E diz aqui
E Jesus então ordena que ele vá embora. E nessa terceira vez, o diabo deixou essa palavra. Porque Jesus ordenou. Creio que se Jesus tivesse ordenado na primeira vez, ele teria ido. Mas Jesus venceu para nos ensinar que o diabo é astucioso. E quando ele não tenta de um jeito, ele tenta de outro. Mas ele vai ficar tentando até a gente entender que nós temos que repreendê-lo e mandar embora. Tem coisa acontecendo. Aconteceu até agora. É hora de falar. Vai em nome do Senhor Jesus. Vai embora. Eu não aceito. Eu declaro que você sai. Que você vá embora. Às vezes está faltando isso. Declarar. Falar. Repreender. Não aceitar. Mostrar para o inimigo que você crê em Deus e crê na palavra. E você declara em nome de Jesus. Vai embora. Oh, glória. Sai daqui, sai dali, vai embora. Glória a Deus. É o que diz a Bíblia. Quando Jesus falou, ele o deixou. Glórias a Deus. E lemos aqui, amados, que aí vieram os anjos do Senhor e o serviram. Jesus estava aguardando esses anjos. Estava aguardando os anjos. Havia uma necessidade do Senhor de se alimentar. Mas o Senhor ainda teve todo esse embate, toda essa guerra, toda essa luta acontecendo no deserto. Ele e o diabo, a palavra de um lado, a palavra do outro, a palavra de um lado, a palavra do outro, a estratégia mudada, o Senhor firme na palavra, onde Ele ordena, e acabou. As coisas passam, irmãos. O que vai mostrar se vamos vencer ou perder é mediante a nossa atitude, a nossa reação mediante as situações que o inimigo vem colocando contra nós. Tem gente que às vezes acha que o inimigo não vai bater lá na porta dele, não vai lá no serviço dele, não vai lá na casa dele, não vai na saúde dele. Não. O inimigo é astucioso, irmãos. Ele foi desafiar Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador. Ele não vai insistir contra a criatura, não vai insistir contra nós, sabendo que a qualquer momento nós podemos estar pensando diferente e podemos simplesmente esquecer da palavra, fazer diferente do que Jesus fez, que nós vamos deixar de repreender, de mandá-lo embora, que nós vamos permitir ele estar, ele acompanhar, ele falar, e falar, e falar, e a gente está calado, a gente vai fugir dele. Ele acha que nós vamos fazer isso. Então nós temos que fazer diferente do que ele espera. Nós temos que ser sustentados pelo Senhor, pela palavra, e lembrarmos a palavra, lembrarmos do Senhor, e sabemos que o Senhor está conosco em todo momento. O inimigo não vai vencer, irmãos. Glória a Deus. Ele já sabe que ele é condenado à perdição eterna, então ele vai tentando arrancar as pessoas da presença do Senhor, vai tentando destruir as pessoas e colocar as pessoas numa situação difícil, para que as pessoas nessa tentação, elas começam a recuar, a ficar cabisbaixas, a aceitarem, a serem influenciadas, a terem ações que depois elas mesmas vão se sentir fracas por causa disso. Mas Jesus nos ensina aqui nesta passagem. E como eu falei no começo, nós queremos ser servidos pelos anjos, irmãos. Isso é o momento da bênção, isso é o momento da resposta, esse é o momento tão esperado. Nós estamos aguardando algo no Senhor, estamos no deserto, estamos esse tempo todo em jejum. Esse jejum do Senhor simboliza para nós um momento difícil, dias e mais dias que se passam, e quanto mais passa, parece que mais longe do que nós precisamos nós estamos. E numa grande necessidade, aí vem algo diferente sobre nós estamos aguardando algo, e o inimigo vem na frente para colocar a vontade dele, isso que ele foi fazer contra Jesus. Na visão de Deus, os anjos já estavam vindo e saciando a necessidade de Jesus. Mas o inimigo sempre faz assim.
É por isso que as pessoas falam, a gente vive isso. E muita gente não entende essas coisas espirituais. E elas definem isso para elas. Só foi eu começar a ir para a igreja, as coisas ficaram complicadas. Então eu acho que é melhor eu parar de ir para a igreja. Isso é o inimigo que lança. Só foi eu entregar minha vida para Jesus, eu perdi a amizade. Se alguém virar as costas para você, porque você conheceu Jesus, é porque não é teu amigo. Você conheceu a salvação eterna. Você conheceu o dono da sua vida, o libertador, o abençoador, o que vai curar você, vai trazer a palavra de vida sobre você. Essa pessoa não é teu amigo. E é nesse momento que os questionamentos surgem. Mas nós temos que entender que a nossa vida é cheia de mudanças. E quando a gente conhece o Senhor, algumas mudanças também começam. E as situações vão acontecendo. E aí vem o adversário para trazer situações sobre nós. Glórias a Deus. Eu quero dizer aqui, esse texto de Mateus nos apresenta esse entendimento dessa passagem. Vou ser muito breve aqui em Marcos e Lucas para enfatizar algo. Que em Marcos, quando Jesus é batizado, antes de ser levado pelo Espírito Santo ao deserto, com a finalidade de ser tentado pelo diabo, Marcos 1:11 diz: e uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ou outra versão, esse é meu filho amado, em quem me compraz, né? Em prazer no Senhor. Nós vemos que Deus tinha alegria em Jesus. Deus se alegrava de Jesus. Mas isso não impediu Jesus de ir para o deserto. Isso não impediu Jesus de ser tentado pelo diabo. Por mais que nos sintamos amados por Deus, por mais que venhamos sentir que estamos em paz com Deus, como diz a palavra, nós temos que ter paz com Deus. E se possível, paz com todos, né? Às vezes não é possível. Mas temos que buscar paz com Deus. Jesus estava em paz com Deus. Jesus era o motivo de alegria em Deus. Mas tudo isso aconteceu com o Senhor. É uma outra forma de entendermos que quando estamos em situação complicada, não é porque Deus está de mal da gente. O inimigo quer fazer a gente entender isso. Não é porque Deus ele desistiu de nos abençoar, então as coisas começam a acontecer, é só tentação, e eu estou caindo, ali aconteceu, é difícil, o diabo está ali, está insistindo, é porque Deus me deixou aqui sozinho. Não é isso. Porque o Senhor Deus, Ele tinha grande alegria no Senhor, Jesus o Filho. E logo depois desta palavra, o Senhor foi para esta situação. E a nossa vida é assim. Estamos em um ponto, daqui a pouco nós estamos em outro, depois estamos em outro. A nossa vida é assim, irmãos. Em Lucas, estamos encerrando. E Jesus, cheio do Espírito Santo, em Mateus não fala isso. Por isso que é bom, além de ler mais de uma versão da palavra, ler também, se você lê um evangelho, busca o mesmo texto no outro evangelho, que traz um melhor esclarecimento, ponto de vista, um entendimento de outra coisa, do mesmo fato. Mateus, Marcos, Lucas, João, às vezes só em um, às vezes só em dois, às vezes só em três, isso acontece, né? E aqui em Lucas, no capítulo 4, fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, e tudo aquilo aconteceu, a dificuldade aconteceu com o Senhor, ele era cheio do Espírito Santo, ele agradava o coração de Deus. Então não aceita como as palavras foram lançadas na sua mente, no seu coração, não aceite.
Que é porque Deus está triste com você, é porque você não vale nada para Deus, é porque você não tem a presença do Espírito Santo, porque por isso você está nesse deserto, por isso está acontecendo. Não é nada disso, porque Jesus, Deus se alegrava dele, e Jesus era cheio do Espírito Santo. Aleluia. E uma outra coisa que outro livro diz, que Mateus não fala, um outro ponto de vista agora, irmãos. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. Aqui mostra uma outra forma. Em Mateus nós lemos que Jesus jejuou 40 dias e depois teve fome. O diabo se ausentou por algum tempo. Mateus nós lemos que Jesus diz: vai embora, diabo. Foi embora. Opa, Jesus não teve mais dor de cabeça com ele. Mas depois nós vemos que não foi bem assim. Muitas coisas Jesus ainda viveu. E aqui nos já traz esse esclarecimento. Depois que Jesus venceu a tentação, depois de tudo aquilo, o inimigo se ausentou dele por algum tempo. Quer dizer que depois ele voltou a insistir contra Jesus. E às vezes nós estamos numa fase boa demais, e a gente já está vivendo como se o diabo não existisse mais. A gente não pode viver assim. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O que essa palavra tem trazido às nossas vidas? O que você tem recebido de alimento desta palavra? Qual aplicação você está conseguindo colocar para a sua vida nesta palavra? Mas que a nossa oração diante do Senhor seja que venhamos aprender com o Mestre, venhamos aprender com Jesus, venhamos ser firmes, venhamos levar a palavra, venhamos repreender o inimigo na hora certa, do jeito certo, com autoridade. Que venhamos continuar na direção que o Senhor tem nos chamado e nos colocado, que não venhamos recuar de forma alguma, não venhamos esquecer que o Senhor tem nos chamado para algo, e nós precisamos alcançar isso. Às vezes não sabemos exatamente o que Deus tem para nós, mas nós temos que buscar em Deus. Não sabemos quando vai acontecer, mas nós temos que esperar no Senhor. Não sabemos como aquilo vai acontecer, mas temos que crer que a qualquer momento se fará. Algo vai acontecer. Assim como Jesus estava ali, cadê o anjo? E chegou o momento, o anjo veio, serviu, aleluia. Oh Senhor, nos faz ser firmes, meu Deus. Senhor, trabalhe em corações deste lugar, trabalhe em nossa mentalidade para que não venhamos aceitar, meu Deus, as tentações do adversário, Senhor. Por mais que seja uma necessidade nossa, assim como era a necessidade de Jesus, e a primeira palavra do inimigo contra ele foi naquela necessidade do alimento, da fome. Ah, Senhor, que não venhamos dar ouvidos para o adversário na nossa necessidade. Não venhamos, Senhor, dar atenção para o inimigo das nossas vidas, em nossa necessidade, em nossa fraqueza, em nosso momento. Estamos tanto esperando por algo, e Ele vem nos oferecer aquilo que nós queremos. Oh Deus vivo, trabalhe em nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Trabalha sobre todos nós, meu Deus, que esta palavra, Senhor, possa nos alimentar. Queremos lembrar, Senhor, da vitória que Jesus teve contra o diabo, contra o adversário das nossas vidas, através da palavra, através da persistência, sendo constante e firme diante dele naquele momento, não recuando, não tendo medo. Você não tem que ter medo do inimigo, você não tem que se desesperar quando o inimigo vir contra a tua vida. Você tem que lembrar que Jesus é o nome sobre todo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você diz para ele ir embora, ele tem que ir embora. Deus tem começado algo, assim como estava iniciando o ministério de Jesus. Foi depois daquelas tentações, foi depois do deserto, foi depois das dificuldades, mas se iniciou o ministério do Senhor. Por isso estamos aqui, por isso estamos para cear nesta hora, porque o Senhor permaneceu na direção, porque o Senhor continuou a sua caminhada, não
desistiu. E é assim que nós temos que fazer, amados, não desistirmos, continuarmos olhando para o Senhor, continuarmos no desafio a cada dia. Vem a tentação, vamos vencer, vem a luta, vamos vencer, vem a aprovação, vamos ser aprovados em nome do Senhor Jesus. Ei, canta lá, chama, canta na. Você tem passado situações difíceis até chegar aqui. Mas o Senhor dos Exércitos tem algo para você. Tem alegria. O anjo do Senhor vem agora para te trazer paz. Para te trazer alegria. O que você está guardando em Deus, vai chegar o momento, o Senhor trará sobre a sua vida, e pode ser agora. Mas nós temos as lutas, e talvez você tenha passado por todas as lutas que já deveria passar. Então esse é o momento, então esse é o dia, então essa é a hora. Assim como foi Jesus, chegou o momento, depois de 3 tentações, os anjos vieram e serviram conforme a necessidade dele. O Senhor tem preparado conforme a tua necessidade, conforme aquilo que você está até de forma angustiosamente aguardando no Senhor, de uma forma desesperada. Quando o Senhor se fará? Quando der o tempo de Deus, isso vai acontecer, creia. Eu peço que todos fiquem com os olhos fechados. E se você nesse momento deseja entregar a tua vida para Jesus, levante a tua mão. Ou você já fez isso um dia, mas hoje você quer reconciliar com o Senhor. Você quer voltar. Você quer firmar o seu compromisso com Deus. Você quer vencer as tentações. Será com Jesus, não será sozinho. Você quer se levantar. Quer ter uma nova mente, a mente de Cristo. A partir deste momento que você entregar a tua vida para o Senhor, algo começa na tua vida. O Espírito Santo de Deus vem sobre a tua vida. Deus começa a te envolver com a igreja dele. O Espírito Santo vai trabalhando no seu interior. A igreja fica com os seus olhos fechados. E levante a sua mão, nós vamos orar para você. Se você deseja entregar a tua vida para o Senhor, ou você quer reconciliar com o Senhor neste momento, você esteve afastado, né? Esteve um pouco por aí, e é hora de voltar. É hora de você chegar ao Senhor. É hora de reconciliar. É hora de falar: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu quero ter forças. Eu sei que somente o Senhor me dará forças para vencer esses dias maus, porque as situações estão acontecendo a cada dia. Deus vivo da vitória. O Senhor continua a tua obra em cada coração, meu Deus, e conduz vidas, Senhor, ao teu altar. Dai, Deus, o livramento necessário. Concede a oportunidade necessária, Senhor, para que cada um, Senhor, se entregue a Ti e confie no Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Podemos sentar, igreja. Vamos aplaudir ao Senhor. Glórias ao nosso Deus. Se é tentação ou se é provação, esteja firme. Seja constante em nome do Senhor Jesus. Amados, eu preciso agora dar alguns avisos. Não vai embora. A gente tem feito alguns folders, né? Folhinhas colocadas nas cadeiras. Tem mais lá também na entrada da igreja. Irmãos, podem levar. A gente vai continuar fazendo porque a agenda é dinâmica. Todo mês tem algo diferente na igreja. Para esse mês nós já temos alguns trabalhos específicos, assim como o Cine Gospel. Aí nós vamos passar o trailer já. Se assim não puder vir agora, o Bruno coloca pra gente. Tem o trailer, e aqui nesse folder nós estamos também falando do Cine Gospel, que é a Paixão de Cristo. É o filme da direção do Mel Gibson. Acredito que a maioria já tenha assistido. E é uma oportunidade de nós reforçarmos o que o Senhor veio e fez por nós. E esse é o filme que mais se aproxima da realidade do que Jesus sofreu por nossas vidas. Já nós vamos colocar o trailer, porque nós vamos, dia 30 desse mês, às 19h30, iniciar esse filme. Vamos passar esse filme. Vai ter culto, vai ter louvor, vai ter pregação? Não.
é o Cine Gospel. Então, cada momento seu momento, preparamos tudo aqui para os irmãos. É cobrado R$10 apenas. Quem não puder, fique em paz, mas venha, traz os filhos, traz quem tiver que trazer, convida outras pessoas. É sempre um pelo outro, né? Um paga um dia, outro paga. E R$10 para ajudar com alguns gastos, né? Mas aí os irmãos vão ter bastante pipoca, doce e salgada, vão ter bastante refrigerante, tem café, então é algo muito, muito bom. E é uma oportunidade também de nós trazermos outras pessoas para a casa do Senhor. E são estratégias também que Deus dá. E o Cine Gospel também é um momento que você se envolve com a obra, desperta o dom, o talento que é em você, às vezes nem sabe disso, vai aparecendo, às vezes é neste momento diferenciado de atividade da igreja, ou você já sabe, tem experiência com eventos na igreja, esses acontecimentos, também se apresente para nós envolvermos você nesse trabalho, e será grande bênção este dia. Convida outras pessoas, temos os folhetos, leve, quem faz parte do grupo da igreja, nós vamos sempre mandar ali os banhos, passa adiante, convida as pessoas, e assim que der 19h30, um pouquinho antes, nós vamos orar e já vamos passar o filme, assim como nós fizemos no Cine Gospel anterior, que foi Deixados para Trás, também foi muito bom aquele filme.